Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui nossa revisão final para a FPS que vai acontecer agora nesse final de semana, certo? Nessa videoaula da gente, eu irei abordar tópicos com vocês recorrentes da FPS. Eu quero atacar, de fato, de forma direcionada e direta, todos os tópicos que a gente espera para a FPS, tá? Então, nesse vídeo, eu vou abordar cada tópico de cada assunto que eu julgo importante para a gente fazer essa revisão final, esse apanhado geral. Eu quero, obviamente, focar nos tópicos que são mais trabalhosos, mas, obviamente, eu vou sempre citando a você como você deve fazer a questão, o que acontece, como é que cai geralmente, certo? Preparei também uma lista de exercícios para vocês, que eu chamei de revisão final FPS, e já está no grupo de apoio essa lista para a FPS, perfeito? E essa aula eu vou produzir ela, editar e postar também no mesmo grupo de apoio para que vocês consigam assistir a qualquer momento, perfeito? Vamos embora, eu quero começar abordando o nosso primeiro tópico. Vamos lá. Então, galera, vamos lá. Primeiro tópico que eu quero revisar com vocês aqui é potencial elétrico e trabalho de uma força elétrica. Esse tópico, ele está dentro de eletrostática, tá? É um tópico que ele não é solicitado para um vestibular como o Enem, de forma ampla. Então, é um tópico que eu sempre julgo ele muito restrito de uma prova como a FPS, de uma prova como a Unicap, como Uninasal, tá? É algo mais restrito e algo mais direcionado, certo? É um nicho de assunto. O que é o potencial elétrico, o que é o trabalho de uma força elétrica e como ele pode cair na FPS. Vamos juntos. Primeiro, potencial elétrico é algo simples de ser entendido. Toda carga elétrica, ela consegue gerar ao seu redor uma região, o qual essa região ela apresenta interações elétricas para quem chegar ali perto. Então a gente fala, deixa eu desenhar essa carga de forma definitiva, uma carga positiva, por exemplo, ela gera um potencial elétrico ao seu redor, ou seja, ela gera uma região ao seu redor que quem chegar nessa região vai sofrer interação elétrica. Esse potencial elétrico é uma medida muito famosa que a gente tem por unidade, o volt, certo? Você já ouviu muito falar isso. Ah, são 220 volts, são 380 volts, são 110 volts, 127 volts. Você já ouviu falar muito esse termo, né? Então, o potencial elétrico é isso, é a quantidade de volts que a gente observa ao redor de uma carga elétrica, que eu vou chamar essa carga elétrica de quesão, perfeito? E eu consigo calcular o potencial elétrico provocado por essa carga em qualquer região perto dessa carga. Ah, eu quero potencial elétrico a uma distância de 2 metros, eu quero potencial elétrico a uma distância de 20 centímetros, eu quero um potencial elétrico com distância maior. Então, assim, calcular o potencial elétrico é algo simples de ser feito. Calcular o potencial elétrico, a gente vai usar essa relação matemática simples. Potencial elétrico, que a gente pode chamar de V, ou então a gente pode chamar de U também, tá? Como você queira. O potencial elétrico V, ele é K vezes Qzão sobre a distância da carga até chegar no ponto de interesse, o qual você quer saber o potencial. Então essa carga positiva ela gerou um potencial elétrico ao seu redor e eu consigo calcular o potencial elétrico em qualquer ponto. Nesse ponto P, aqui, nesse ponto A, aqui nesse ponto B, eu consigo calcular o potencial elétrico em qualquer ponto próximo dessa carga. E a gente usa essa relação matemática de forma bem simples, perfeito? Quem é cada ponto aqui? Esse K ele é a constante eletrostática do meio. Se for no vácuo, ele vale 9 vezes 10 a nona. Não se preocupe, o vestibular vai dar. A carga Qzão, ela é uma carga dada em coulombs. Então é muito comum se usar o milicoulombs, o nanocoulombs ou até o microcoulombs, né? O milicoulombs vale 10 a menos 3 coulombs. O micro vale 10 a menos 6 coulombs. E o nano vale 10 a menos 9 coulombs. Então, por exemplo, se eu te der uma carga que ela vale 3 microcoulombs, você escreve essa carga como sendo 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Perfeito? Então, esse potencial elétrico ele pode ser calculado em qualquer região perto de uma carga que gera potencial elétrico. Perfeito? A unidade do potencial elétrico, ou seja, a unidade desse V, é o famoso volts. Tá? Então, se eu achar o potencial elétrico, eu vou colocar, por exemplo, 20 volts. Perfeito? O V é maiúsculo da unidade.
Tranquilo? Então, isso é uma forma básica de se calcular esse potencial elétrico, certo? O potencial elétrico, ele é provocado por uma carga geradora, por uma carga grande que está provocando esse potencial elétrico ao seu redor, perfeito? Aí eu quero fazer um paralelo, que é o seguinte: toda carga elétrica Qzão, como a gente está abordando aqui, essa carga positiva, por exemplo, ela consegue gerar um campo elétrico ao seu redor também, tá? E o campo elétrico a gente calcula por K, Qzão, sobre distância ao quadrado. É assim que a gente calcula o campo elétrico provocado por essa carga, certo? Professor, campo elétrico e potencial elétrico é a mesma coisa? Não. O campo elétrico é a quantidade de força elétrica que eu consigo oferecer por unidade de carga. Ou seja, é a quantidade de força que essa carga Qzão consegue oferecer por unidade de carga a quem chegar perto dessa carga. E o potencial elétrico é a quantidade de volts, é a quantidade, entre aspas, de energia que essa carga Qzão vai oferecer de interação para quem chegar perto dela. Então, o campo elétrico ele tem muito a ver com a força, já o potencial elétrico tem muito a ver com a energia. E você perceba que a fórmula do campo elétrico e do potencial elétrico são fórmulas bem parecidas, mas não são iguais, tá? A primeira coisa é que o campo elétrico, a distância aqui embaixo está ao quadrado, e no potencial elétrico, a distância aqui embaixo não está ao quadrado. Outra coisa, para o campo elétrico, a gente sempre usa a carga em módulo, ok? E como a gente sempre usa a carga em módulo, então não importa se ela é positiva ou negativa. O campo elétrico ele sempre dá positivo, porque a gente só calcula o módulo do campo elétrico. Já o potencial elétrico, a carga não está em módulo, então o potencial elétrico pode dar positivo e pode dar negativo. Perfeito? Aí, essas duas formulazinhas, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que como é que elas podem cair na FPS? Campo elétrico é K Qzão sobre D ao quadrado, então é muito comum ele dar a carga, dar a distância e pedir o campo de forma direta. Potencial elétrico é muito comum ele também dar a carga, dar a distância e pedir o potencial elétrico, a quantidade de volts. Então, isso aí seria uma questão fácil, aplicação direta da fórmula. Perfeito? Massa. Eu quero evoluir um pouco mais nisso, em potencial elétrico, para a gente poder se preparar para tudo que pode estar na prova. Outra coisa que eu posso relacionar também é o seguinte, veja, vê se você concorda comigo. Potencial elétrico e campo elétrico, as fórmulas são bem parecidas. Aí eu vou escrever o seguinte, vê se tu concorda. O campo elétrico ele é K, Qzão, sobre distância ao quadrado. Distância ao quadrado é distância vezes distância. Por que eu fiz isso? O professor ficou doido, foi porque fez isso. Simplesmente por conta disso. Ó. Você concorda que isso daqui, só isso, é exatamente a fórmula do potencial elétrico? Perfeito. Eu fiz isso de propósito porque agora eu consigo relacionar o campo elétrico com o potencial elétrico. E eu crio uma nova fórmula que ela é importante. Campo elétrico é potencial elétrico, que a gente chama de V, ou U, tanto faz, sobre a distância. Então eu acabei de criar uma relação matemática que envolve, que une campo elétrico e potencial elétrico. Perfeito? O campo elétrico, a unidade do campo elétrico é o Newton por coulombs, ou então até tem uma unidade que é o volt por metro. Isso é o campo elétrico, certo? Já a unidade do potencial elétrico é só o volts, perfeito? E todas as distâncias que a gente trabalha nesse assunto, elas têm 100 metros, tá? Aí eu já tenho um novo tipo de questão que pode ser abordado na FPS. Se ele te der o campo e a distância, tu consegue achar a quantidade de volts. Se ele te der a quantidade de volts, que é o potencial elétrico, e a distância, tu consegue achar o campo agora. Perfeito? Se tu tiver a quantidade de volts e o campo elétrico, tu consegue achar a distância agora. Então, essa relação matemática aqui, ela acaba sendo bem interessante, porque ela une isto com isto. Quando ela une os dois, a gente chega nessa formulazinha daqui, o qual ela pode ser cobrada, tá? A questão pode falar do campo elétrico, do potencial elétrico e pedir que a gente calcule a distância. A questão pode falar da distância, do campo elétrico e pedir o potencial elétrico. Perfeito? Então, perceba como a gente já abre o leque da gente de questões. Inclusive, eu coloquei uma questão sobre isso no nosso material. Eu vou até te dizer qual questão é essa. Aliás, são duas. Eu coloquei a 23 e a 25. Ambas as questões são utilização direta dessa fórmula aqui. Por exemplo, na 23, ele pede o potencial elétrico, ele dá o campo e dá a distância. Na questão 25,
ele quer a distância, ele dá o potencial e dá o campo. Aí lembra as unidades do campo elétrico? São essas? Elas são iguais, tá? São formas diferentes de escrever, mas são iguais. E essa aqui é a unidade do potencial elétrico. Perfeito? Isso é bem interessante da gente abordar e guardar isso em mente, tá? Beleza. Eu quero relembrar outras formulazinhas de eletrostática para a gente finalizar pelo menos potencial elétrico. Lembra que eu consigo calcular a força elétrica que uma carga elétrica faz noutra carga elétrica através de duas fórmulas. Força elétrica pode ser K, Qzão vezes Qzinho, sobre a distância que separa as cargas ao quadrado, sempre essas cargas em módulo e sempre a distância em metros. É assim que eu calculo a força elétrica que uma carga faz noutra carga. Eu também consigo calcular a força elétrica simplesmente usando esta relação daqui, E vezes Q, que é o famoso FEC, né? Força é igual a E vezes carga. E é o campo elétrico e Q é a carguinha. Professor, qual é a diferença entre as duas, já que as duas me dão a força elétrica? A diferença é o seguinte, você vai usar essa primeira formulazinha quando a gente tiver o conhecimento das duas cargas que estão uma fazendo força na outra. E a gente usa essa fórmula aqui quando a gente não conhece uma das cargas. Se a gente conhecer apenas uma carga e o campo elétrico que aparece na questão, a gente acha a força elétrica de forma muito simples. Perfeito, pessoal? Massa. Isso daqui, ó, aí eu quero até listar para vocês que essa fórmula, veja, sendo bem pragmático agora, essa fórmula daqui, elas acabam não sendo tão importantes separadas. Quando eu junto as duas fórmulas, que eu chego nessa daqui, é que ela se torna importante, tá? Então, fica atento a isso. Eu tenho que ter em mente essa fórmula que é a do potencial sozinho, tenho que ter essa fórmula que é da energia, desculpa, falei errado, tá? Que é do campo elétrico. Eu tenho uma fórmula que une as duas, eu tenho uma fórmula da força e eu tenho uma fórmula da força unida com o campo. Então, eu tenho essas, basicamente, aí 5 fórmulas, basicamente, né? 5 fórmulas para a gente poder decorar e chegar na prova, já que a gente está em cima da hora, chegar na prova e acertar. Perfeito, pessoal. Eu queria adicionar outra fórmula. Eu sei que é muita fórmula, tá? Eu sei que é muita fórmula, mas infelizmente a FPS ela é um vestibular muito seco de aplicação direta de fórmula, tá? Então estou tentando aqui relembrar as fórmulas mais importantes com vocês que a FPS já cobrou, tá? Outra relação que a FPS já cobrou em outro momento é o cálculo da energia potencial. Ele pode pedir para tu calcular a energia potencial elétrica que surge quando uma carga está perto da outra. Vê, essa carga daqui, ó, eu vou marcar ela aqui, ó, essa carga daqui, que é uma carga positiva, ela gera quantidade de volts ao seu redor. Se outra carguinha chegar aqui, que eu vou chamar de carguinha Q, aí quando essa carguinha Q chegar, começa a existir energia. Veja, potencial é a quantidade de energia que pode ser trocada entre as cargas. E aí, quando uma carga efetivamente chega perto da outra, aí a gente tem energia de fato, de verdade acontecendo. Certo? Então, potencial elétrico é uma provável energia. Potencial elétrico, essa quantidade de volts é uma provável energia. E como é que eu calculo a energia de verdade? Porque calcular a quantidade de volts é calcular o potencial elétrico, certo? Quando eu falo que uma tomada tem 220 volts, eu estou dizendo o potencial dessa tomada, o quanto de energia ela poderia me dar. Então, como é que calcula a energia de fato? A energia a gente calcula por uma relação que é muito parecida com a formulazinha da força. Só que o D embaixo não é ao quadrado. Então, a energia potencial elétrica é K, Qzão, Qzinho sobre distância. E lembra, quando eu estiver calculando força ou campo, você tem que lembrar que as cargas elas entram em módulo, ou seja, o sinal delas não importa, é tudo positivo. Agora, quando eu calculo potencial elétrico ou energia potencial elétrica, aí o sinal das cargas importa. Perfeito? Fica atento em relação a isso. Tranquilo, pessoal? Massa. Eu queria finalizar esse primeiro tópico com vocês falando do trabalho da força elétrica. Professor, até agora não falei do trabalho. Não falei trabalho. Eu, infelizmente, vou ter que apresentar outra relação matemática para vocês. Perfeito? Aí vamos lá, ver. Eu vou apresentar a relação do trabalho e vou apresentar outra relação que eu acho que eu julgo importante. Vamos lá. Vamos falar de trabalho da força elétrica, tá? Trabalho da força elétrica. Perfeito? Vamos lá. Trabalho da força elétrica é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, ó, vamos lá. Imagina que eu tenho uma carga positiva bem forte
e eu coloco aqui uma carga negativa perto dessa carga Qzão, que é bem forte. Você concorda que essa carga Qzão, ela vai movimentar essa carga para mais próximo de Qzão? A gente fala que essa carga Qzão, essa carga positiva, ela gera linhas de potencial elétrico, linhas de volts. É como se quanto mais distante da carga positiva a linha estiver, menor é a quantidade de volts. Então é como se aqui tivessem 10 volts, aqui tivessem 20 volts, aqui tivesse 30 volts. Estou inventando valores, tá? Então se eu boto uma carguinha pequena aqui, e essa carguinha pequena, ela chega perto da carga maior, essa carguinha pequena a gente fala que ela vai voltar nessas linhas de potencial, ou seja, ela vai se aproximar da carga positiva. E para que isso aconteça, a gente fala que uma certa energia é gasta para isso. Essa energia a gente chama de trabalho. Trabalho da força elétrica para movimentar essa carguinha, ou seja, para tirar essa carguinha de um potencial e passar para outro potencial, a gente consegue calcular o trabalho para isso. E o trabalho é a energia que foi consumida, gerada por conta disso, tá? E o trabalho é uma forma bem simples. É a carguinha que está sendo movida, certo? Vezes o potencial que ela está saindo, que eu chamo de potencial inicial, menos o potencial final, que é para onde ela vai. Eu posso escrever essa fórmula melhor dizendo que o trabalho da força elétrica é carguinha vezes a diferença de potencial. Aí fazendo esse exemplo aqui, por exemplo, eu estou tirando essa carguinha aqui de 10 volts e estou levando ela para 20 volts, por exemplo. Então, o trabalho da força elétrica seria o valor da carguinha que ele vai lhe dar, não se preocupe, vezes a diferença de potencial. Diferença de potencial não é final menos inicial, não é isso. É justamente o contrário, é inicial menos o final. É de onde ele está saindo, 10 volts, menos para onde ele vai, 20 volts. Professor, mas aí vai dar negativo. E pode dar negativo, tá? Não tem bronca nenhuma. O trabalho pode dar negativo, a energia pode dar negativa, a quantidade de volts pode dar negativo. O que não pode dar negativo é o campo elétrico e a força elétrica. Que a gente calcula a força elétrica por essa fórmula ou essa, não pode dar negativo. Eu sempre uso os valores positivos. E aqui o campo elétrico também só pode dar valor positivo, tá? Mas tanto para calcular o potencial, como a gente fez aqui, como para calcular a energia que a gente fez aqui, como agora para calcular o trabalho que a gente vai usar essa fórmula ou essa, né? Que são iguais, né? Pode dar negativo sim, perfeito? Então isso aqui é como a gente calcula o trabalho da força elétrica. Aí eu vou lhe dar uma dica que é valiosíssima, tá? Que ano passado a FPS cobrou. Trabalho da força elétrica é carguinha vezes a diferença de potencial ou variação de potencial, certo? Perfeito até aí? Tudo bem. Mas trabalho da força elétrica também pode ser igual à variação de energia cinética. Trabalho da força elétrica pode ser... O que é variação de energia cinética? Energia cinética final, que a gente calcula por essa fórmula aqui, menos a energia cinética inicial, que a gente calcula por essa fórmula daqui. Então, a dica que eu te dou é o seguinte. Se a questão falar de diferença de potencial, volts, e ainda falar de velocidade, é porque tu vai ter que fazer isso aqui. Ó. Tu vai ter que dizer que o trabalho da força elétrica, que é Q vezes diferença de potencial, e trabalho da força elétrica, que também pode ser variação de energia cinética, que é mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2, eles são iguais. Se ele falar de quantidade de volts e de velocidade, o trabalho é igual. Então, tudo isso daqui é igual a tudo isso daqui. Perfeito? E aí você iguala. Você diz que Q, que é a carga, vezes a diferença de potencial, é igual a mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Perfeito? Aí uma dica. Geralmente a carga parte do repouso. Aí geralmente isso daqui vai ser zero. Geralmente isso daqui é zero. Perfeito? E aí tu fica com a fórmula sendo apenas isto daqui, tá? Ó, isto daqui. Fica sendo só isso daqui. Então, se falar de diferença de potencial e falar de velocidade, a gente tem que usar esta relação. Ou seja, tem que unir trabalho da força elétrica, que é Q vezes diferença de potencial, com o trabalho da força elétrica, sendo mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2.
beleza? Aí lembra que o inicial geralmente é zero, porque ele vai falar que a carga inicialmente está em repouso. Então, geralmente só fica isso daqui que eu montei, perfeito? Então, eu sei que é complicado, tá? Porque é uma questão muito difícil. Eu estou falando isso porque durante a semana eu resolvi várias provas anteriores com vários alunos. Muitos alunos chegam no curso, professor, vamos resolver a prova junto. Eu resolvo a prova todinha com os alunos para a gente ir tirando as dúvidas e revisando, tá? Então, estou trazendo também para quem não participa das monitorias esse conhecimento, tá? Esse foi o tópico 1. Quero seguir para mais tópicos. Obviamente, eu quero pegar mais pesado nos tópicos que são mais difíceis e que eu sei que a FPS cobra, tá? Então, muita coisa eu não vou falar porque a FPS ou não cobra ou porque é tão simples e a gente já viu durante esse ano que você vai matar de letra, tá? Então estou tentando pegar mais pesado no que é mais difícil, perfeito? Agora eu vou para o tópico 2, onde eu vou falar sobre troca de calor. Quero sair um pouco da elétrica e quero ir para a troca de calor, perfeito? Vamos embora. Então, galera, vamos lá. Fazendo agora o tópico 2 da gente, que é troca de calor sistemas isolados. Eu quero, dentro desse tópico, analisar dois tipos de questões. O primeiro tipo de questão é um tipo de questão fácil, tá? O primeiro tipo é quando a gente mistura um corpo quente com um corpo frio. Um exemplo muito prático. Eu tenho aqui, dentro de uma panela, eu vou misturar, por exemplo, água gelada, eu vou misturar aqui dentro uma quantidade de massa de água gelada, certo? Inicialmente a uma temperatura inicial, certo? E vou misturar isso com um corpo quente. Pode ser até água quente, pode ser uma barra de ferro, um corpo quente, tá? Vou colocar aqui dentro uma massa de um corpo quente. E aí você concorda comigo que esse corpo quente está a uma temperatura inicial quente, perfeito? E o outro corpo estava numa temperatura inicial fria. Quando a gente unir esses dois corpos e misturar esses dois corpos, você concorda comigo que após um certo tempo eles vão atingir um equilíbrio térmico? Ou seja, após um certo tempo, o gelado esquenta um pouco, o frio esfria um pouco e eles ficam ali numa temperatura morna, uma temperatura intermediária. Isso a gente chama de troca de calor no sistema isolado. Ou seja, o corpo quente doa calor e o corpo frio recebe calor. E aí a gente monta uma relação simples e fundamental para a gente responder esse tipo de questão. Você vai dizer o seguinte, ó, você vai chegar e escrever a quantidade de calor do corpo quente mais a quantidade de calor do corpo frio, tudo isso tem que dar exatamente zero. Nesse primeiro tipo, eu espero uma questão fácil, uma questão simples, onde basicamente o calor do corpo quente é um calor sensível, certo? Que a gente vai escrever como massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso tudo para o corpo quente, tá? Ó, isso tudo do corpo quente. Mais o calor do corpo frio, novamente, vai ser um calor sensível, tá? MC, variação de temperatura igual a zero. Professor, quando é que eu vou saber que vai ser exatamente assim? Ele vai dizer que ambos estão numa temperatura inicial e ele vai pedir a temperatura final. E não vai dizer que nada mudou de fase. Nada. Nada derreteu, nada evaporou, nada. Ele só vai dizer que um corpo quente e um corpo frio entraram em contato e qual é a temperatura final deles. Então você vai aplicar esta relação daqui, tá? Uma relação bem simples. Realmente, de fato, é mais simples. Aí a massa do corpo quente. Aí você também tem que se ligar no seguinte, tem que se ligar nas unidades, né? A massa do corpo quente, a gente vai ter que lembrar que ela geralmente é dada em gramas, tá? O Czinho é o calor específico, tá? O nome desse cara é calor específico. Ele é trabalhado em graus Celsius e em grama. Se o calor específico vinha lá, você fala, o calor específico do material é em quilos, então a massa tem que ser em quilos. Olha, o calor específico está em gramas, então a massa é em gramas. Perfeito? Beleza, então geralmente a gente vai trabalhar com gramas e com graus Celsius no calor específico. E esse delta teta daqui é a variação de temperatura. Já já eu vou discutir um pouco mais, tá? Aí essa parte daqui é para o corpo quente, essa parte daqui é para o corpo frio. Perfeito? Massa. E aí eu vou distribuir um pouco mais essa formulazinha. Então é o seguinte, a massa do corpo quente vezes o Czinho do corpo quente, que é o calor específico, e a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura que inicialmente o corpo quente estava. Fechei o parênteses, mais a massa do corpo frio vezes o Czinho do corpo frio, calor específico do corpo frio, tá? E aqui variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial desse corpo frio, desse corpo gelado. Perfeito? Fecha o parênteses, tudo isso aqui igual a zero. Beleza, pessoal? Massa. Aí eu quero que você fique atento ao seguinte. Deixa eu só consertar o índice aqui. Ó,
eu quero que você fique atento ao seguinte: quando a gente fala da temperatura final, certo? A temperatura final é a mesma para os dois corpos, tá? Então, é muito comum ele pedir para a gente a temperatura final. Ele pedir que a gente calcule, ó, a temperatura final dos corpos, tá? Se eu quero a temperatura final dos corpos, todo o restante ele vai te dar, perfeito? Ele vai te dar a massa, certo? Ele te dá o calor específico, te dá a massa, dá o calor específico, te dá as temperaturas iniciais dos dois e tu acha a temperatura final. Isso é o mais comum de acontecer. Mas eu já vi também algumas questões, ele te dá a temperatura inicial e a temperatura final dos dois corpos, certo? Te dá o calor específico dos dois corpos e ele, por exemplo, te dá a massa do corpo quente e perguntar a massa do corpo frio. Eu já vi isso acontecer também, tá? Então, é bem comum. Já vi isso acontecer até no Enem. Enem, principalmente Enem, tá? E nas particulares também já vi isso bastante acontecer. Perfeito? Então, eu tenho esses dois tipos de questões. Ou ele vai pedir para a gente a temperatura final, ou ele vai pedir para a gente a massa de um dos corpos. Perfeito? Esse é o primeiro tipo de questão. Já o segundo tipo de questão é um tipo de questão um pouco mais complexo que eu quero discutir com vocês aqui. O segundo tipo de questão, que é esse tipo mais complexo, ele traz para a gente o seguinte, vê, ó, olha o que vai acontecer. Eu estou fazendo esse segundo tipo de questão e foi o que exatamente caiu ano passado, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou juntar dentro de uma panela ou dentro de uma garrafa térmica, dentro de alguma coisa. Eu vou juntar um corpo quente, eu vou colocar dentro dessa garrafa aqui café, por exemplo, quente, certo? Café bem quente, a uma temperatura inicial quente, e vou colocar junto desse café gelo. Eu vou colocar gelo que está prestes a derreter, ou seja, gelo a 0 graus Celsius. Ele dá até a temperatura do café inicialmente. Eu vou colocar valores, tá? Só para a gente discutir. Ele vai dizer, ó, a temperatura inicial do café era de 90 graus Celsius. Perfeito. E vou colocar gelo a 0 graus Celsius. Eu vou misturar os dois, porque eu quero esfriar o café que está muito quente. Se eu tomar o café a 90 graus Celsius, vai queimar minha boca. Então, vou esfriar esse café. Como é que eu faço isso? E aí eu vou misturar o café com gelo. E aí você vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, tá? O mesmo procedimento. O calor do corpo quente mais o calor do corpo frio tem que dar zero. Você vai fazer exatamente o mesmo procedimento, tá? Exatamente o mesmo procedimento. Vou colocar aqui, ó. O calor do corpo quente mais o calor do corpo frio, isso tudo tem que dar zero. Por quê? O, tudo que o quente perder de calor vai esquentar o frio. Beleza. Então, olha o que eu vou fazer. O calor do corpo quente, ele sempre será um sensível. Olha o que acontece. Massa vezes Czinho vezes a variação de temperatura. Sempre o calor do corpo quente é um calor sensível, sempre. Só que aqui, diferentemente do primeiro tipo de questão que é mais simples, o gelo ele derrete, o gelo ele muda de fase. Olha o que vai acontecer com o gelo, vê. Olha o que acontece com o gelo. O gelo está lá de boa na dele, a 0 graus Celsius. Quando ele entra em contato com o café, a primeira coisa que acontece com esse gelo é ele derreter. Esse gelo derrete por completo e vira água. Só que quando o gelo muda de fase, ele não muda de temperatura. Ao mudar de fase, não muda-se de temperatura. E aí, quando esse gelo todo ele virou água líquida, esse gelo que virou água, ele não vai ficar mais, essa água não vai ficar 0 graus Celsius, não. Essa água vai continuar esquentando. E essa água vai ser esquentada até chegar a uma temperatura final, que é justamente a temperatura final que tanto a água e o café vão estar. Porque o café vai ficar perdendo calor para o gelo. Quando o gelo derreter, o café ainda tem muito calor. E esse café ainda vai continuar dando calor para essa água que antes era gelo. E aí essa água vai começar a esquentar. E o café vai começar a esfriar cada vez mais. Vai chegar um momento que o café e o gelo que virou água vão estar na mesma temperatura, que é essa temperatura final. Ou seja, vê, olha o que está acontecendo. O café só muda a temperatura. O café, ele só muda a temperatura. Então, o café é só um calor sensível. E quando eu falo do gelo, o gelo, primeiro, o gelo não estava a 0 graus Celsius, então primeiro o gelo derreteu, então um calor latente do gelo, e depois esse gelo, que virou água, esquentou, então um calor sensível. Então, primeiro, esse gelo derrete, é um calor latente, que é M vezes L, né? A fórmula do calor latente é M vezes L. E esse gelo ainda depois usa um calor sensível, esse gelo que virou água, depois ainda usa um calor sensível para poder aquecer. Então ainda vai ter MC, variação de temperatura desse gelo que virou água. Então perceba,
Fazendo um paralelo com a outra parte. No primeiro tipo de questão, a gente tinha só sensível. Ó, o quente foi só sensível e o frio foi só sensível, porque só mudou a temperatura. Já nessa questão, não. O quente, ele continuou sendo sensível, que sempre vai ser sensível, mas o frio, que é no caso o corpo frio, que é o gelo primeiro derreteu e depois esse gelo, que virou água, esquentou. Então, para o gelo, eu tenho um calor latente, M vezes L, e eu tenho também um calor sensível, MC delta teta. Perfeito? Então, a gente tem esses dois princípios para preencher, tá? Toma cuidado com isso. E aí eu quero te lembrar aqui, o que é que ele pede para a gente aqui? Vou distribuir um pouco mais essa formulazinha. A massa do corpo quente, o calor específico do corpo quente, vezes a variação de temperatura do corpo quente, que é a temperatura final que ele atinge, menos a temperatura inicial desse corpo quente, mais a massa do gelo que vai derreter, vezes o L de mudança de fase, que a questão te dá, mais a massa do gelo que virou água, Czinho da água, porque esse gelo virou água agora líquida, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Tudo isso aqui igual a zero. O que a questão pede para a gente? Aí isso aqui já é mais restrito. A questão sempre pede para a gente, ó, a temperatura final que o café e a água vão estar. Lembrando e reforçando para vocês que no final essas duas temperaturas são iguais, tá? A temperatura final, tanto do café como do gelo que virou água, são iguais, porque no final eles entram no que a gente chama de equilíbrio térmico. Perfeito? Entrou no equilíbrio térmico, a gente vai ter temperaturas finais iguais, certo? Aí todo o resto, não se preocupe, ele te fornece. Ele te dá a massa do corpo quente, ele te dá o calor específico do corpo quente, ele te dá a massa do corpo frio, ele te dá o latente de mudança de fase, ele te dá a massa do corpo frio, ele te dá o calor específico do corpo frio que mudou de fase e ele te dá a temperatura que o corpo frio inicialmente vai estar. Que nesse caso aqui seria zero, né? Essa temperatura é 0 graus Celsius. Por quê, professor? Porque o sensível do corpo frio começa a 0 graus Celsius. Então a temperatura inicial do corpo frio sempre será 0 graus Celsius. Perfeito, pessoal. Esse tipo de questão é difícil, tá? Eu até comentei com alguns alunos na monitoria que é um tipo de questão que eu deixaria para o final. Tentaria fazer, mas obviamente pode ser que eu não tenha tempo para fazer, então é uma questão um pouco mais complicada. Perfeito, pessoal. Então são esses dois tipos de questões que eu abordaria com vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar, só para a gente realmente revisar um pouco mais de calorimetria, seria de potência calorífica, tá? Lembra que eu consigo calcular a potência calorífica, certo? De aquecimento de um corpo. A potência calorífica, ela é quantidade de calor sobre o tempo que se passa, tá? Essa potência, ela geralmente é utilizada ou em watts ou em calorias por segundos, certo? Essa potência. E aí eu lembro que se ele falar, olha, quanto tempo demorou para mudar de temperatura, se ele falar de tempo e de mudança de temperatura, então calor sensível. Então no lugar do Q eu coloco MC, variação de temperatura sobre o tempo. Se ele falar quanto tempo demorou para mudar de fase, no lugar do calor eu coloco um calor latente, M vezes L sobre o tempo. Perfeito? E só tome cuidado com as unidades. O Watts pede que o Czinho, que é o calor específico, e o Lzinho, que é o calor latente, o Watts pede que esses dois caras estejam em joule, perfeito? Se o calor específico, que é o Czinho ou o Lzinho, vier em calorias, passe para joules multiplicando por 4, o fator que a questão vai te dar. Certo? A questão vai dizer, olha, uma caloria vale 4,2 joules. Aí você multiplica, tá? Se vier em calorias, multiplique por 4, alguma coisa para passar para joules. Só se a potência estiver em watts, tá? Você só passa para joules se a potência estiver em watts. Se a potência estiver em calorias por segundos, não tem mistério. O Czinho e o Lzinho têm que ficar em calorias. Perfeito? Outro ponto também importante. O watts, além de pedir joules, o watts ele pede que o tempo esteja em segundos. Perfeito? Então é isso. Potência, eu uso essa fórmula aqui de cima se ele falar de mudança de temperatura, certo? E essa fórmulazinha aqui eu uso se ele falar sobre mudança de fase. Perfeito? Não posso esquecer disso. Professor, e as massas? Quais são as unidades das massas? Você vai olhar para o calor específico e para o Lzinho. Se eles estiverem em gramas, usa a massa em gramas.
Se o Czinho e o Lzinho estiver em quilo, use a massa em quilos. Perfeito? O tempo ele vai acompanhar o watts segundos, o tempo vai acompanhar o calorias por segundos, tá? Perfeito? Não esquece disso. Então é isso, pessoal. Essa é a revisão que eu queria fazer com vocês de calorimetria, tá? Eu quero ir agora para um próximo tópico, onde eu quero falar de magnetismo. E eu quero falar de forma mais direta, apresentar as fórmulas e lembrar com vocês os conceitos. Beleza? Vamos embora. Pessoal, vamos falar agora de eletromagnetismo, perfeito? Eletromagnetismo, quando cai na FPS, cai com uma aplicação direta das fórmulas, tá? E eu quero justamente lembrar essas fórmulas com vocês, tá? Vamos lá. Em eletromagnetismo, é muito comum ele pedir a força magnética que um fio sofre quando esse fio está exposto a um campo magnético, perfeito? Eu vou desenhar aqui um fio, ó, isso aqui é uma barra de ferro, um fio, tanto faz, tá? E aqui eu tenho as linhas de campo magnético passando através desse fio, dessa barra, tá? E essas linhas de campo, elas fazem um ângulo alfa, certo? Com esse fio. Eu calculo a força magnética que esse fio sofre por uma fórmula bem simples. Força magnética é bio, vou explicar já o que é cada termo desse, tá? Vezes o seno do ângulo, certo? Professor, quem é B? B é o campo magnético e esse campo magnético ele é medido em teslas, que é um T maiúsculo. I é a corrente elétrica que está circulando por esse fio, tá? Essa corrente elétrica ela é medida em amperes. E L é o comprimento do fio, tá? É o comprimento do fio, que é medido em metros. Tranquilo? E esse alfa, pessoal, que é o ângulo entre o fio, certo? Entre o sentido da corrente no fio. A corrente está para cá, tá? E o sentido do campo magnético, esse ângulo alfa, se ele for paralelo, certo? Se o fio tivesse assim e o campo tivesse assim, a força magnética não precisa nem calcular, ela é zero. Porque se for nesse formato, o fio está paralelo ao campo. Então o ângulo é zero. E o seno de zero vai dar zero. E zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Tá? Você só calcula a força magnética sobre o fio se você tiver um ângulo diferente de zero. Professor, e se o fio tiver assim e o campo, a linha de campo tiver assim, o ângulo entre eles é qual? É 90 graus. Se o ângulo é 90 graus, certo? Se o ângulo é 90 graus, esse seno de alfa vale 1, perfeito? E aí se ele vale 1, tu já mata direto, perfeito? É só tu colocar no lugar de seno de alfa 1 e tendo o valor do campo, o valor da corrente e do comprimento, tu consegue achar a força magnética. Perfeito, pessoal. Massa. É isso, tá? Isso é como a gente calcula a força magnética sobre fio. Eu queria lembrar vocês como é que a gente calcula a força magnética sobre carga elétrica, tá? Se uma carga elétrica vê, isso pode acontecer, tá? Deixa eu até apagar isso aqui para não ficar confundindo. Vê, isso pode acontecer, uma carga elétrica, ela entrar numa região de campo, certo? Uma região de campo, que geralmente se representa por um X, quando o campo é entrando na folha, ou se representa por um ponto, quando o campo é saindo da folha, tá? Se uma carga elétrica entra numa região de campo, essa carga elétrica pode, olha que eu estou usando o termo, tá? Pode sofrer uma força magnética. E como é que calcula essa força magnética? Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo alfa. Até um aluno meu criou uma frase para essa formulazinha, força magnética é que vida bosta, tá? QVB, que vida bosta. E aí, ó, eu quero que você entenda que a velocidade, ó, deixa eu explicar cada termo, né, para a gente poder discutir depois o ângulo. Esse V aqui é o V de velocidade da carga, tá? É a velocidade com que a carga se move em metros por segundo, perfeito? Q é o valor da carga em coulombs, certo? Em coulombs. E B é o campo magnético em teslas, perfeito? Tranquilo. Esse ângulo alfa é o ângulo entre a velocidade, o vetor velocidade, tá? É o ângulo entre a velocidade e o vetor campo. Aí eu quero te dar uma dica. Se tu vê essa imagem daqui, tá? Ó, tu vê o campo representado por um X entrando e a carguinha
indo para um lado, ou indo para cima, ou indo para a esquerda, ou indo para baixo, tanto faz, tá? Para onde a carga for, certo? Para onde a carga for. Você sempre que vê essa imagem, tá? Carga junto de um X ou carga junto de um ponto. Você enxergando isso, perceba que esse ângulo alfa ele vale 90 graus. Se você enxergar esse tipo de imagem, o ângulo alfa vale 90 graus. E 90 graus, o seno é 1. Então é só tu multiplicar QVB que já dá a resposta da força magnética. Perfeito? Agora, se ele desenhar um ângulo para você, não esqueça que você vai ter que usar o seno do ângulo. Agora, se ele der esse tipo de desenho aqui, lembra que o seno de θ tu pode até desprezar porque ele vale 1, certo? Então, dá no mesmo, perfeito? Outra coisa importante sobre esse estilo de carga elétrica dentro da região de campo. Quando uma carga elétrica ela entra numa região de campo, essa carga elétrica ela sofre o que a gente chama de movimento circular uniforme. Essa carga dentro da região de campo ela começa a girar. Ela gira, ela entra nessa região de campo e ela acaba sofrendo um movimento de rotação. E como é um movimento de rotação, a gente consegue achar o raio do movimento dessa carga. E para achar o raio é uma formulazinha que a gente usa que é R é igual a M vezes V sobre Q vezes B, direto. Então, se a questão perguntar para a gente, olha, qual é o raio da trajetória da carga elétrica quando ela entra no campo? Então, para achar o raio é bem simples. R é igual a mv sobre QB. M, vou até escrever aqui, M é a massa da carga sempre em quilos, tá? V é a velocidade da carga, a velocidade em metros por segundo. Q é a nossa carga elétrica, tá? É a nossa carga elétrica. E essa carga ela é sempre em coulombs. Aí lembra, se vier em milicoulombs, é 10 a menos 3 coulombs. Se vier em microcoulombs, é 10 a menos 6. Se vier em nano, é 10 a menos 9. Perfeito? E B é o campo magnético, tá? É o campo magnético medido em teslas. Perfeito? Que é o T maiúsculo. Perfeito, pessoal? É muito importante, tá? A gente perceber isso. Tranquilo? Outra coisa que eu queria revisar rapidamente com vocês, isso que eu vou revisar agora, a FPS cobra pouco, mas ela pode cobrar para a gente, tá? Eu até coloquei uma questão na nossa revisão final, parecida com o que a FPS poderia cobrar, perfeito? Que é o seguinte, é muito comum a gente ter um fio ou uma barra de ferro dentro de uma região de campo magnético, tá? Que eu estou representando por esse X, e essa barra ela ter um fio como se estivesse fechando um circuito, certo? E aí é muito comum a gente perceber que essa barra ela se movimenta para um lado e para um outro. Por conta de fechar o circuito e variar o campo magnético, variar o fluxo magnético, a quantidade de campo que passa dentro desse circuito, desse quadradinho, essa barra aqui que eu estou frisando, ela começa a se movimentar para um lado e para um outro, para movimentar para um lado e para o outro. E a gente consegue, através disso, obviamente eu quero tentar ser o mais direto possível, a gente consegue calcular a quantidade de volts que surge nessa barra. Sim, surge tensão elétrica, surge uma voltagem elétrica nessa barra. E a gente chama essa voltagem elétrica desse E aqui, que a gente chama de tensão induzida. Que a gente calcula essa tensão induzida por BVL. A tensão induzida, que é isso daqui, vou chamar de, que a gente chama até nas questões de FEM, que é força eletromotriz induzida, certo? Que é medida em volts, ok? Essa força eletromotriz induzida, ela é calculada pela multiplicação do campo magnético, o qual esse sistema todo está sendo submetido, perfeito? Vezes a velocidade com que essa barra se move, certo? A velocidade sempre em metros por segundo, o campo sempre em teslas, perfeito? Vezes o L, que é, novamente, o comprimento dessa barra, perfeito? Que é dado em metros. Tranquilo, pessoal? Então, assim, é interessante a gente lembrar dessa fórmula, obviamente, é bem direto, tá? Ou ele vai pedir a tensão induzida, ou ele vai pedir a velocidade, ou ele vai pedir até o campo, certo? Mas você acha a tensão induzida por essa formulazinha. Tensão induzida é BVL, tá? Então, viu essa figurazinha aqui, como está aí na questão 13, por exemplo, na questão 13, viu essa figurinha, você pode achar a tensão induzida por isso.
E você pode até achar corrente induzida também, tá? Porque corrente induzida eu posso aplicar a famosa primeira lei de Ohm. Tensão induzida, ou seja, a força eletromotriz induzida é igual a resistência em ohms, vezes a corrente em ampere. Então ele pode pedir para a gente que a gente calcule a corrente induzida. Então, se tu vê essa figura aqui, tá? Se tu vê essa figura, então, para calcular a corrente induzida, tu calcula a tensão induzida por BVL, joga o valor aqui, tendo a resistência, tu acha a corrente induzida. Perfeito? Então, é um tipo de questão que pode cair na tua prova, tá? Então é isso, pessoal. Isso é o que eu queria revisar com vocês de eletromagnetismo. Tranquilo? Massa. Agora eu quero seguir, porque eu quero revisar mais coisas, tá? Eu quero falar agora um pouco também de elétrica. Perfeito? Quero voltar para a elétrica. Eu queria relembrar as fórmulas de potência da primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Quero relembrar com vocês isso. E quero lembrar também com vocês algumas fórmulas de capacitores, que eu julgo muito importante para a FPS. Vamos lá. Então, galera, vamos lá. Falando agora sobre eletrodinâmica e falando também um pouco sobre capacitores, beleza? Vamos lá ver. A primeira coisa sobre eletrodinâmica que eu quero lembrar com vocês é o seguinte, ó. A gente tem várias formulazinhas da eletrodinâmica que são utilizadas para calcular várias coisinhas, tá? E eu quero te lembrar essas fórmulas, obviamente, para tu chegar com a memória um pouco mais fresca em relação a isso, tá? Vamos lá. É muito comum a gente calcular a potência elétrica de uma bateria, certo? Ou de um resistor. A potência elétrica de uma bateria a gente chama de potência total, potência que de fato foi gerada. E eu calculo essa potência por π, tá? Tu lembra disso? A potência, que é dada em watts, é a corrente elétrica que a bateria oferece, que é a corrente total, ela é medida em amperes, vezes a tensão total da bateria, certo? Essa tensão total da bateria, ela é medida em volts, e ela pode ser chamada de U, ou então pode ser chamada também de E, que é justamente força eletromotriz, perfeito? Então, essa é a potência elétrica que essa formulazinha a gente usa muito para calcular a potência de uma bateria. Eu quero calcular a potência que um resistor dissipa. Eu tenho duas opções. Eu posso calcular por P é igual a R vezes I ao quadrado, onde a potência, novamente, é em watts, o R é em ohms, e I é a corrente que passa no resistor em ampere. Beleza? Eu também posso calcular a potência dissipada por um resistor através dessa fórmula aqui, ó, U ao quadrado sobre a resistência, onde R é a resistência do resistor em ohms, e U é a tensão elétrica do resistor. Não é a tensão total, tá? É a tensão do resistor. É o que o resistor tem de tensão associada a ele. Perfeito? É a tensão do resistor. E aí essa potência, obviamente, é sempre dada em watts. Perfeito, pessoal? Eu quero também te lembrar que é muito comum também nas questões, principalmente da FPS, tá? Ele falar sobre geradores não ideais. Todo gerador não ideal é aquele gerador que gera uma tensão elétrica E total, e existe uma resistênciazinha R interna que gasta, entre aspas, um pouco dessa tensão total que a bateria gera. E essa bateria está sendo utilizada para alimentar um equipamento. Então esse equipamento acaba recebendo um pouco menos do que essa tensão total. A gente diz que o que o equipamento recebe é a tensão útil, perfeito? Tensão útil. A bateria oferece uma corrente elétrica total, certo? Ele oferece uma tensão total, só que a resistência interna rouba um pouco para ela. E o que chega no equipamento, que é o que precisa mesmo de energia, é a tensão útil, chega um pouco menos. E aí existe a lei de Pouliot para a gente calcular isso. A lei de Pouliot é uma lei simples, que ela fala o seguinte, ó. O útil, vê se tu concorda comigo. A tensão útil que chega no equipamento, certo? A tensão útil que chega no equipamento vai ser a tensão total menos a tensão desperdiçada por a tensão dissipada, né, por esse resistorzinho menorzinho aqui. E a lei de Pouliot, melhorando ela vira isso aqui, ó. A tensão útil vai ser a tensão total, que é a força eletromotriz, menos como é que eu acho a tensão dissipada pelo resistorzinho? U igual a R vezes I, primeira lei de Ohm. Então, a tensão dissipada é a resistência interna vezes a corrente total,
que é a corrente que sai da bateria. Porque a corrente que sai da bateria, se tu perceber, a corrente que sai da bateria passa pelo equipamento e passa pelo resistorzinho também. Então, a mesma corrente que o equipamento recebe, a resistência interna recebe. Então, para finalizar, a lei de Pouliot vai ser a tensão útil é a tensão total menos R vezes I total. Perfeito? Aí é muito comum ele pedir para a gente que a gente calcule essa tensão útil, tá? Se ele pedir a tensão útil, aplica a lei de Pouliot. Professor, e se ele pedir a potência útil? Olha como tu vai fazer. Π. Só que se eu quero a potência útil, eu vou usar a corrente total vezes a tensão útil. Essa tensão útil foi justamente a tensão que eu achei aqui. Fechou? Então, esse conceito da eletrodinâmica ele é bem interessante, tá? Isso daqui você pode aplicar em qualquer situação, direto. E isso aqui que eu mostrei você só aplica se a questão falar de resistência interna, se a questão falar de bateria não ideal, gerador não ideal. Aí você vai aplicar a lei de Pouliot. Mas se a questão não falar nada, venha para cá, tá? Que você vai ficar seguro. E lembra, obviamente, da primeira lei, né? De Ohm, que é U igual a R vezes I, que ela te ajuda em várias situações. Perfeito? E para finalizar a eletrodinâmica, eu queria lembrar a vocês a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm fala que eu consigo calcular a resistência de um fio. Veja, um fio de cobre, ele tem resistência sim, tá? É uma resistência bem sutil, mas tem. E eu consigo calcular a resistência através da segunda lei de Ohm, de um fio. A resistência de um fio é ρ vezes comprimento sobre área. Professor, ρ, o que danado é esse ρ? ρ a gente chama de resistividade. Não é resistência, tá? É resistividade. Esse R é que é resistência, tá? Eu consigo calcular a resistência em ohms de um fio conhecendo a resistividade de um fio, que é uma constante. Por exemplo, se o fio é feito de cobre, ele tem uma resistividade. Se o fio é feito de alumínio, é outra resistividade. Se o fio é feito de ouro, é outra resistividade. Perfeito? L é o comprimento do próprio fio e A é essa área do fio aqui. Perfeito? Essa área do fio. Tranquilo? Aí eu posso até dizer, vê se tu concorda comigo. A resistência ela vai ser maior quando a área for menor, quando o comprimento for maior e quando eu tiver a maior resistividade. A resistência ela é diretamente proporcional à resistividade, ela é diretamente proporcional ao comprimento e ela é inversamente proporcional à área. Perfeito? E lembre sempre, a resistividade ela tem unidade. E você não precisa decorar a unidade dela, a questão vai te dar. Se a resistividade vier em centímetros, isso tudo está em centímetros. Se a resistividade estiver em metros, tudo isso aqui está em metros. E aí você vai trabalhando com a resistividade na unidade correta, sempre encaixando o comprimento e a área com a mesma unidade da resistividade. Perfeito? Massa. Deixa eu lembrar com vocês as fórmulas de capacitores agora. Vamos lá. Quero finalizar essa parte falando de capacitores, tá? Vamos lá. O que são capacitores? Primeiro, o que é um capacitor? Um capacitor é um dispositivo de placas paralelas, parece um sanduíchezinho, um biscoitozinho, tá? O capacitor ele é feito de duas placas paralelas de metal, perfeito? Essas placas, a função delas é acumular carga elétrica. Se eu pego esse capacitor e ligo ele numa bateria, numa placa do capacitor, ó, são duas placas, tá? Essa e essa. Numa placa a gente vai acumular bem muita carga positiva, e em outra placa a gente vai acumular muita carga negativa. Entre as placas a gente coloca geralmente um isolante elétrico, tipo lã, borracha, cerâmica. A gente coloca ar também, que é um isolante térmico. A gente coloca algum isolante térmico entre eles para que o positivo não vá para o negativo. Então a gente está deixando as cargas bem agoniadas. A gente acumula bem muita carga elétrica no capacitor. Ou seja, a gente acumula bem muita energia no capacitor. E aí sabe o que acontece? Esse capacitor ele carrega muito rápido. Ele carrega tão rápido que é num piscar de olhos. Ele não demora praticamente nada para carregar. Liguei ele na bateria, pô, o capacitor já carregou. E também o capacitor ele descarrega muito rápido. Então a gente fala que o capacitor a função dele é acumular rapidamente energia e liberar rapidamente essa energia. A gente vê capacitor, por exemplo, quando a gente fala de desfibrilador, quando a gente fala de flash de câmera fotográfica, quando a gente fala da tela de celular, a tela desse tablet que eu estou gravando e estou tocando o tempo todo, a resposta é muito rápida. Isso a gente chama de telas capacitivas.
telas sensíveis ao toque, são telas capacitivas. São vários capacitores que liberam energia de forma muito rápida, perfeito? E eu consigo calcular tanto a carga que esse capacitor acumula, como eu também consigo calcular a energia que esse capacitor guarda. Se você for fazer nosso material, faça a questão 21 e 22, que elas são de capacitores, perfeito? E eu quero que você entenda o seguinte, tem fórmulas básicas para capacitores, tá? A primeira fórmula é a fórmula que eu uso para calcular a carga de um capacitor. A carga de um capacitor é C vezes U. Professor, quem é C, quem é U e quem é Q? Q é a carga do capacitor, tá? É a carga que ele consegue acumular, essa carga sempre em coulombs. C é a capacitância, tá? Capacitância de um capacitor. Professor, o que é capacitância? Capacitância é o que mede a capacidade de um capacitor acumular carga. Ela é dada em farad, certo? Que é esse F maiúsculo. E essa tensão elétrica, obviamente, é a quantidade de volts, certo? Ela é dada em volts. Perfeito? Tranquilo? Então essa é a formulazinha básica de capacitores. Carga é capacitância vezes tensão. E para calcular a energia, professor, eu tenho duas fórmulas. Energia pode ser C vezes U ao quadrado sobre 2, ou seja, a energia que um capacitor acumula e consegue liberar, ela depende da capacitância, que é medida em farad, né? Lembra lá, sempre em farad, e a tensão ao quadrado, que é medida em volts. Perfeito? Essa é a primeira forma de energia. Outra forma de energia de capacitor é Q vezes U sobre 2. Também, eu tenho essas duas formas para calcular a energia de um capacitor. Perfeito? E outra coisa importante, tá? Que eu queria listar com vocês. Se tu enxergar capacitores em paralelo, professor, o que é capacitor em paralelo? É um capacitor do lado do outro, tá? Tu enxergar, por exemplo, assim, ó, esse monte de capacitor aqui, que eu desenhei 3 capacitores, tá? Eles estão em paralelo, eles estão ligados a uma bateria, certo? Eles estão ligados a uma bateria. Professor, qual é a diferença do sinal da bateria para o capacitor? O capacitor, as perninhas do capacitor são perninhas iguais, certo? São perninhas iguais, de mesmo tamanho. Já a bateria são perninhas tamanhos diferentes. Se tu enxergar vários capacitores em paralelo, por exemplo, esse capacitor vale, vou botar um valor aqui qualquer, tá? Só para a gente discutir isso. Digamos que esse capacitor ele vale 10 microfarad, a capacitância dele. Esse vale 15 microfarad e esse vale 20 microfarad. Se tu tiver capacitores em paralelo, tu pode transformar todos esses capacitores em um capacitor só. Isso de forma muito simples. A bateria tu mantém e para achar o capacitor equivalente, que é um capacitor que ocupa o lugar desses três, é só somar. Viu em paralelo, tu transforma tudo numa coisa só. Então, 10 mais 15 mais 20, eu posso dizer que esses três capacitores é como se fosse um capacitor só de 45 microfarad. Então a gente tem a capacitância. Se eu tivesse a tensão, sei lá, 12 volts, com a tensão e com a capacitância, eu acho a carga. Com a tensão e a capacitância, eu acharia energia. Fechou? Então, é bem comum disso acontecer. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu finalizo por aqui a parte de elétrica, tá? Que eu queria revisar com vocês. Agora, eu queria dar uma pincelada bem rápida em algumas fórmulas de dinâmica, tá? Em algumas fórmulas de dinâmica que podem estar no teu vestibular, tá? Eu quero pincelar bem rapidinho, tá? Só vou realmente relembrar as fórmulas de hidrostática, relembrar as fórmulas de atrito, relembrar as fórmulas de energia, tá? Só realmente dar uma pincelada para a gente finalizar nossa revisão de hoje. E também quero dar uma pincelada também em algumas fórmulas de óptica geométrica, perfeito? Para a gente poder finalizar de fato. Então, eu vou ver o tópico 5 agora, onde eu vou falar um pouco sobre algumas fórmulazinhas de dinâmica, certo? E dentro do tópico 5 eu também já emendo o tópico 6, que eu quero relembrar um pouquinho das fórmulas de óptica geométrica, tá? Para essa revisão não se estender para mais tempo que ela já está, beleza? Eu creio que os tópicos mais difíceis a gente já abordou. Tópico 1, 2, 3 e 4 são os mais difíceis. O que eu quero revisar agora realmente é só realmente relembrar algumas formulazinhas para a gente poder finalizar a nossa revisão, beleza? Pessoal, vamos lá. Eu quero revisar com vocês algumas relações importantes aqui da dinâmica e depois algumas relações importantes de óptica geométrica. Perfeito? Vamos lá. Algumas relações importantes de dinâmica. Quero começar lembrando algumas relações de hidrostática, tá? Hidrostática é um termo bem interessante para a FPS. Quando cai, não é tão comum como outras coisas, mas quando cai,
geralmente é uma questão bem direta. Aí eu quero te lembrar, como eu calculo a pressão hidrostática provocada por um líquido? A gente calcula por dGH, onde D é a densidade do líquido, G é a gravidade e H é a profundidade do líquido. Eu uso essa fórmula se eu só quero saber a pressão do líquido, certo? Se o ambiente for fechado, por exemplo, uma panela hermeticamente fechada, certo? Um ambiente que de fato é fechado, então a gente calcula por dGH direto. H é a altura do líquido, sempre em metros. A gravidade eu sempre vou usar 10 positivo. E a densidade, ela vale a densidade da água ou do líquido que ele está trabalhando. E aí a densidade é geralmente em metros cúbicos, aliás, em quilos, certo? Densidade é massa sobre volume, então ela é em quilos por metros cúbicos, perfeito? A gente está trabalhando essa pressão aqui, quando a gente fizer essa continha, ela vai dar em Pascal, perfeito? Ou, como alguns vestibulares gostam de escrever, Newton por metro quadrado, perfeito? Se ele pedir para tu calcular a pressão hidrostática de um mergulhador num lago, no mar, você tem que levar em consideração a pressão atmosférica, porque como o lago, como o mar, ele está em contato direto com a atmosfera, então a gente calcularia a pressão por isso aqui, tá? Ó, pressão atmosférica mais dGH. Então, seria igual a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a quinta, mais densidade do líquido, gravidade e a profundidade de interesse. Perfeito? É muito comum também ele pedir que a gente calcule a variação de pressão. Se ele pedir para calcular a variação de pressão, aí é bem tranquilo. Variação de pressão é D vezes G vezes a variação de altura. Perfeito? Então, não esquece disso, tá? Se for num ambiente fechado, não esqueça que eu tenho que levar em consideração, aliás, se for num ambiente aberto, eu tenho que levar em consideração a pressão atmosférica. Se for num ambiente fechado, eu não levo em consideração a pressão atmosférica. E se ele pedir variação de pressão, eu também não levo em consideração a pressão atmosférica. Perfeito? E existe uma relação também de que 1 atm de pressão, ele equivale exatamente a 1 vezes 10 a quinta pascais, certo? E 1 atm de pressão é para cada 10 metros de água, perfeito? Então, se eu falar assim para vocês, olha, o mergulhador está a 40 metros de profundidade. Então, se ele está a 40 metros de profundidade, ele sente 4 atm de pressão do líquido, mais 1 atm de pressão da atmosfera. Professor, não entendi. Deixa eu explicar para tu desenhando, fica mais fácil. Imagina que eu tenho aqui um mergulhador, aqui embaixo, tá? Ele está a 40 metros de profundidade. Como ele está no ambiente aberto, então a pressão dele seria a atmosfera mais dGH, concorda comigo? Mas algumas questões, eles querem tratar a pressão não em Pascal, mas eles querem tratar a pressão já em ATMs. Se ele quer tratar em ATMs, aí é a dica que eu te dou. Se ele está no ambiente aberto, ele já sente 1 atm de pressão da atmosfera e para cada 10 metros de água, ele sente mais 1 atm. Então, se são 40 metros de profundidade, ele vai sentir 4 atms de pressão por conta da água e mais 1 atm da atmosfera. Então, ele sente 5 atms. Perfeito? Ele sente 5 atms. Então, isso daqui é um bisuzinho, tá? Professor, não gostei desse bisu, não quero ele. Então, vem por aqui, essa fórmula vai dar o mesmo valor. Perfeito? Essa fórmula vai dar o mesmo valor. Tranquilo, pessoal? Massa. E são as relações hidrostáticas que eu julgo que são interessantes para a FPS. Lógico, tem outras coisas? Tem, mas não é o perfil da FPS cobrar, tá? Mas uma coisa que é valioso falar também é que quando a gente está dentro de um líquido ou dentro de um gás, a gente sofre uma força que chamamos de empuxo. Empuxo a gente calcula por uma fórmula muito parecida com a da pressão. Empuxo é dGV, tá? D é a densidade do líquido, G é a gravidade e V é o volume de líquido transbordado, que é proporcional ao volume submerso do corpo que entrar dentro d'água. Professor, mas o que é esse empuxo? Tu já notou que quando tu entra na água tu se sente mais leve? É porque a água te empurra para fora. A água te empurra para cima, que é justamente com esse empuxo. Aí se você quiser calcular o empuxo que a água faz em você, é só pegar a densidade da água, multiplicar pela gravidade e multiplicar pelo volume submerso do seu corpo. E aí você consegue achar diretamente o empuxo. O empuxo é uma força que aponta sempre para cima e ela é dada em newtons. A densidade sempre em quilogramas por metro cúbico, perfeito? A gravidade é sempre 10 e o volume sempre em metros cúbicos, tá?
Se o volume vier em litros, divida por 1000 para passar para metros cúbicos. Perfeito? Tem que ser em metros cúbicos o volume. Perfeito? Massa. Outra coisa importante, vamos lembrar das formulazinhas das forças? Força elástica, ela é constante elástica vezes o quanto o elástico deforma. Esse X, ele é em metros, é o quanto o elástico deforma. K é a constante elástica e F é a força elástica. Perfeito? Atrito, lembra que existem dois atritos, tá? A força de atrito estático, que é calculado por coeficiente estático vezes a força normal, e existe o atrito dinâmico, que o atrito dinâmico é calculado por coeficiente dinâmico ou cinético vezes a força normal. Lembrando que se tu aplica essa fórmula para o estático, tu está achando a força de atrito estático máxima, perfeito? E o atrito dinâmico ele é constante. Beleza? Outras relações que eu quero lembrar com vocês de energia, lembra comigo, tá? Energia potencial elástica é K vezes X ao quadrado sobre 2. A energia potencial gravitacional ela é mgh. Lembra, K é a constante, X é o deslocamento da mola, m é a massa, g é a gravidade e h é a altura. E tem também energia cinética, né? Que a gente já discutiu nessa nossa revisão, que é mv ao quadrado sobre 2. Perfeito, pessoal? Massa. Eu queria também, daqui em diante, revisar com vocês as relações de óptica geométrica que eu julgo importante. E vou até pincelar um pouco também de ondulatória, só para relembrar, tá? Vamos lembrar que em espelhos esféricos, côncavo e convexo, e nas lentes esféricas, a lente convergente e a lente divergente, a equação de Gauss ela é valiosa para a gente calcular distância da imagem, distância do objeto, foco, tá? Essa equação de Gauss aqui, onde o foco, onde F é justamente o foco, tá? D é a distância da imagem até o espelho ou a lente. DO é a distância do objeto até o espelho ou até a lente. Essa equação serve para os dois, tá? DI é a mesma coisa e DO é a mesma coisa, tá? Aí essas distâncias e esse foco, eles podem estar em metros ou eles podem estar em centímetros, tanto faz, pode estar em milímetros também. A unidade, ela no fim das contas não importa, contanto que você case todo mundo, perfeito? Quero te lembrar que a gente consegue também calcular o aumento linear transversal. O aumento linear transversal é quantas vezes a imagem é maior do que o objeto. O aumento ele é calculado por a altura da imagem sobre a altura do objeto, certo? Ou então o aumento linear também é calculado por menos DI sobre o DO, perfeito? Outro ponto importante que a gente tem que lembrar são os sinais, tá? O DI, eu sempre uso DI positivo se a imagem for do tipo real, certo? Isso tanto para a fórmula do aumento como para a fórmula do foco, tá? E o DI eu tenho que colocar ele negativo na fórmula se eu estiver falando de imagens virtuais, perfeito? O DO, sendo um objeto real, a gente usa positivo e ele geralmente é real, né? E se for um objeto virtual, a gente usa negativo. Mas objeto virtual é muito raro de acontecer no vestibular como FPS. Então, eu julgo mais interessante a gente lembrar que o DO é sempre positivo, tá? E o foco, ele é positivo, certo? Se eu estiver falando de espelhos côncavos ou lentes convergentes, o foco é sempre positivo. E o foco é negativo se eu estiver falando de lentes divergentes ou se eu estiver falando de espelhos convexos, perfeito? A gente está falando de um foco negativo, perfeito? Quero lembrar também como a gente calcula o grau da lente de um míope e o grau da lente de um hipermétrope. O grau, ou vergência, que a gente chama de Cezanne, a gente calcula por, no caso do míope, tá? Vou colocar aqui um M de míope, certo? A gente calcula por 1 sobre menos o ponto remoto. Professor, o que é o ponto remoto mesmo? É o ponto mais distante que o míope consegue enxergar. O míope ele tem dificuldade para enxergar de longe. Eu uso lentes divergentes para curar a miopia, certo? E a gente calcula o grau por essa formulazinha. A unidade do grau é dioptrias, que é o DI, beleza? E a unidade do ponto remoto tem que ser em metros. Se eu quero calcular o grau de um hipermétrope, a fórmula é 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo. O ponto próximo é o ponto mais próximo que o hipermétrope começa a conseguir enxergar. O hipermétrope ele tem dificuldade para enxergar de perto, ele tem dificuldade para aquela leitura próxima, perfeito? Ele enxerga muito bem de longe, mas para perto ele enxerga muito mal. Esse ponto próximo aqui, ele é dado em metros, perfeito? E o grau, novamente, é dado em dioptrias, perfeito?
Não é DI de distância da imagem não, tá? É DI de dioptrias, é a unidade, perfeito? E lembra, o grau de qualquer lente também pode ser calculado por 1 sobre o foco, tá? Então a gente tem essas três fórmulas. Essa aqui tu usa exclusivamente se tu tiver o ponto próximo do hipermétrope. Essa aqui tu usa exclusivamente se tu tiver o ponto remoto de um míope. E essa daqui você usa se você tiver o foco da lente, tu calcula rapidamente o grau da lente. Perfeito, pessoal? Então é isso, de forma muito básica, certo? E para finalizar, eu queria lembrar vocês só da formulazinha do efeito Doppler, certo? Efeito Doppler fala que a frequência aparente é igual à frequência real vezes velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, perfeito? E aí os sinais, eu lembro a vocês que é bem chato da gente lembrar dos sinais, né? Mas eu sempre digo aquele bizu, né? Que geralmente o observador ele está parado. Então, geralmente, como o observador está parado, que é o que eu aposto para cair na FPS, tá? Lógico, tem vários casos, certo? Mas eu estou tentando ir no que eu aposto para FPS. O observador ele estaria parado. Então, a fórmula da frequência aparente, ela ficaria... Frequência aparente seria a frequência real vezes em cima a velocidade do observador seria zero. Eu estou supondo o caso que mais cai nos vestibulares, que é o observador parado, perfeito? Então, em cima ficaria só a velocidade do som, porque isso aqui tudo some, né? Mais ou menos zero não existe. E embaixo que a velocidade do som, mais ou menos a da fonte. A velocidade do som, tanto em cima como embaixo, é a mesma, né? Se for no ar, 340 metros por segundo, certo? Velocidade do som. E a velocidade da fonte, ele vai te dar provavelmente para pedir que tu calcule a frequência aparente, perfeito? E aí lembra comigo, vai ser mais ou vai ser menos? O que é que eu uso? Tu usa mais embaixo se for um afastamento. E tu usa menos embaixo se for uma aproximação. Perfeito? Eu lembro que em aula eu discuti isso bem direitinho com vocês, só estou realmente querendo relembrar para reativar o conhecimento da sua cabeça. Perfeito, pessoal. Então é isso. Finalizo por aqui essa nossa revisão. Revisei bastante tópicos com vocês, o que eu aposto, né, para o nosso vestibular aí da FPS, tá? Os tópicos que mais são recorrentes. Eu apostaria mais no tópico 1 até o tópico 4, certo? Tópico 5 e 6 eu estou revisando mais por desencargo de consciência, mas aposto muito mais no que a gente viu entre 1, 2, 3 e 4. Obviamente, cinemática pode cair também, cinemática a gente acabou de ver, então essa revisão está mais fresca na cabeça de vocês. Dinâmica pode cair, tentei revisar o que eu acho mais importante de dinâmica, tá? Então é isso, pessoal. Fica atento também que geralmente, pelo menos antigamente, eles colocavam muito uma primeira questão de ordem de grandeza, notação científica. Fica atento, que é uma coisa mais de matemática do que física, mas fica atento a isso, perfeito? Então é isso, galera. Finalizo por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem até chegar do vestibular de vocês, pode contar comigo a qualquer momento, beleza? Um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!